Olá, boa noite. E a Comissão de Pronta Ação da Prefeitura de Macaé realizou mais uma operação na manhã de hoje. Desta vez na Ponte da Barra. 3 imóveis foram demolidos. Veja só. Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Ponte Velha da Barra de Macaé foi cercada por carros do GAOP, Polícia Militar, e por agentes das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Meio Ambiente da Prefeitura de Macaé. O objetivo era demolir 2 barbearias construídas em cima da ponte e mais uma lanchonete que ficava logo na entrada. As 3 estruturas já estavam em pleno funcionamento há anos e com clientela. Os estabelecimentos não tinham licença para trabalhar no local. Os proprietários haviam sido notificados, mas mesmo assim atuavam normalmente. Este dono da lanchonete não quis se pronunciar. Moça, é difícil, né? O coração agora. Você não quer falar com a gente? Fala aqui com a gente, moça. Os curiosos que passavam pelo local acompanhavam de longe a demolição que era feita por tratores. O que deu para tirar de pertences foram retirados. A ação ocorreu de forma pacífica. Uma vez por semana, a Secretaria de Meio Ambiente, através da Comissão de Prontação, se reúne para averiguar aonde estão sendo feitas construções irregulares. A operação só acontece de forma sigilosa, em qualquer lugar da cidade. Todos os 3 proprietários foram autuados, notificados a se retirar. Infelizmente, teve um até que aumentou o seu imóvel e hoje a prontação está vindo aqui para fazer esse comércio ilegal, de áreas públicas aqui, Um quiosque pegou fogo na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na noite de ontem. O estabelecimento fica localizado na Avenida Litorânea, na Orla. Segundo o Corpo de Bombeiros, os chamados aconteceram por volta das 11 da noite e as chamas tomaram o quiosque por influência dos ventos na região. Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe a causa do fogo. A ocorrência foi registrada na delegacia de Arraial do Cabo. Em 2022, os aeroportos de Campos e Macaé vão contar com pacotes de voos para Lisboa, Portugal. Isso mesmo. As passagens já estão sendo comercializadas a partir do dia 28 de fevereiro do ano que vem. Agora é possível comprar somente um bilhete para a viagem que sai de Campos e de Macaé para Lisboa, em Portugal. As conexões são realizadas no aeroporto de Santos Dumont, no Rio, e Viracopos, em Campinas. Antes dessa mudança, o passageiro precisava comprar mais de uma passagem para realizar esse trajeto devido às conexões. Mas agora há a possibilidade do trajeto ser único. E a Secretaria do Estado de Saúde confirmou o índice de morte por Covid-19. Caiu em comparação ao mês passado e o início do ano. Veja só. O estado do Rio de Janeiro registrou em setembro o menor número de mortes provocadas pelo vírus desde o início deste ano. Foram registrados 2.070 óbitos no mês, 75% a menos que em abril, no pico da pandemia em 2021. Em setembro, foram contabilizados 2.070 óbitos, média de 517 por semana, 35% a menos do que o registrado em agosto, quando 3.215 óbitos foram notificados e a variante Delta se tornou predominante no estado do Rio. Em abril, período de maior mortalidade da doença no estado, foram 7.905 vidas perdidas, 75% a mais que contabilizado em setembro. A Secretaria de Estado de Saúde identificou indicadores precoces, como atendimento nas unidades de emergência muito menores do que os registrados ao longo de toda a pandemia. Mas o momento ainda requer colaboração das pessoas, que precisam aderir à campanha de vacinação. Isso já é um reflexo importante do avanço da vacinação, mesmo com o cenário hoje de circulação da variante Delta. A gente compara esses dados do mês de agosto com o pico da epidemia nesse ano, que aconteceu em abril, essa redução já é de mais de 75%. Então agora, apesar da melhoria dos indicadores, ainda é momento
de manter as medidas de proteção e de precaução e garantir a vacinação completa. Em relação ao número de casos, a queda foi de 83% na comparação entre 15 e 21 de agosto e 12 a 18 de setembro. Entre agosto e setembro, o estado do Rio de Janeiro teve 6.851.731 doses aplicadas. Iniciou a campanha para adolescentes e autorizou a dose de reforço para idosos e profissionais de saúde. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios informou que as escolas municipais da cidade vão funcionar com 75% da capacidade a partir do dia 18 de outubro. Não haverá mais a divisão por grupos, onde cada grupo frequenta as aulas em dias previamente marcados. Apenas o grupo de alunos cujos pais optaram pela manutenção do ensino online. Essa decisão apenas engloba os alunos das séries finais do 6º e 9º anos. As escolas incluídas nessa nova regra são INEF, a Escola Professora Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Regina da Silveira e Cileia Maria Barreto. Enquanto algumas cidades do país estão planejando derrubar o uso obrigatório de máscara facial, a Prefeitura de Campos afirma que agora não é o momento. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o vírus ainda está circulando de forma epidêmica e ainda causando óbitos e muitas internações. O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde informa que a liberação de máscaras só acontecerá após a cidade atingir uma boa quantidade de pessoas vacinadas. Ele apontou ainda que alguns argumentos que não é o momento de tirar máscaras. Vamos ouvir só. Quando falamos de epidemias com altas taxas de transmissão, entre elas o Covid-19, a gente entende que o momento ideal para a liberação das máscaras, ele acontece após nós atingirmos uma boa quantidade de pessoas vacinadas para a segunda dose, ou seja, o esquema de imunização completo ou quando se tem a dose única feita. Isso se dá pelo fato de que a variante Delta, que é essa última variante que tem nos atingido, né, nos últimos meses, ela tem uma transmissão 97% maior do que as outras variantes. Então, nós acreditamos que o momento de retirar as máscaras é prematuro, né, de acordo com alguns municípios que querem fazer. Isso se ancora em vários argumentos. O primeiro deles é que, como é uma doença de muita transmissão, em especial a variante Delta, o melhor momento para se avaliar tirar a máscara é quando a gente está perto de 80%. O segundo argumento é que alguns países que tomaram essa decisão de retirar precocemente as máscaras tiveram que voltar atrás, né? Exceto Portugal, que é hoje o primeiro país que retirou as máscaras, mas eles passaram de 80% de cobertura para a segunda dose da vacina, o que mostra que foram, né, muito mais conservadores e ao mesmo tempo seguros nessa tomada de decisão. A polícia apreendeu 800 cápsulas de cocaína, 300 gramas de maconha, 300 gramas de cocaína e 2 quilos de pasta base de cocaína, além de 12 mil tubos usados para armazenamento das drogas, uma balança de precisão e material para a preparação das drogas na Rua Fallet, em Araruama, por meio de denúncias de que suspeitos estariam traficando no bairro Fonte Limpa. Os policiais da cidade chegaram até uma casa onde os homens estavam preparando as drogas para a venda. Ninguém foi preso no local. O material apreendido foi levado para a delegacia da cidade. Um casal foi assaltado dentro de uma lanchonete em Rio das Ostras quando foram surpreendidos por 2 bandidos. Esse crime aconteceu no início da semana na Rua Santa Catarina, no bairro Cidade Praiana. 2 homens armados chegaram em um veículo, assaltaram um pedestre que passava na calçada da lanchonete e o casal que estava sentado no estabelecimento. Os criminosos levaram aparelhos, celulares e dinheiro das vítimas. É possível ver nas imagens a ousadia dos bandidos na ação dos assaltos. O caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras. Até o momento, ninguém foi preso. Aquele problema que você sabe.
Produtos roubados foram recuperados pela Polícia Militar em Cabo Frio. O veículo foi encontrado na área da Praia do Foguete e no interior foi encontrado mais de 80 tipos de produtos intactos, da mesma forma que constava na nota fiscal. Por meio de denúncias, os policiais receberam informações que um entregador tinha sido roubado por um bandido na rodovia General Bruno Martins. A vítima do roubo não quis registrar a ocorrência por alegar não ter sofrido prejuízo. Ontem nós mostramos aqui no RJ Interior o problema de iluminação pública em Macaé. Nas orlas da cidade, a iluminação fica acesa durante o dia e à noite escuridão em alguns bairros. A assessoria de comunicação enviou a resposta para a gente por meio de nota, disse que a Coordenadoria de Iluminação Pública tem realizado serviços de manutenção preventiva e de reparos nas orlas. A assessoria disse ainda que será necessária a ligação da rede elétrica. A prefeitura esclarece ainda que em dias menos luminosos, o sistema fotossensível é automaticamente acionado mais cedo. E lembra do caso que nós mostramos ontem aqui no RJ sobre o furto de bagagem no interior do ônibus da 1001, da linha Macaé e Rio de Janeiro, na última segunda-feira? Pois é, a assessoria de comunicação da empresa 1001 informou por meio de nota que o furto está sendo apurado com o cliente e que segue à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos necessários. A empresa ainda reforça que, de acordo com as regulamentações do Detro, as bagagens de mão alocadas no interior do ônibus em vez de no bagageiro ficam sob os cuidados dos clientes. A Autoviação 1001 preza pela segurança em suas viagens e esclarece que orientações sobre extravio de bagagens, processos de ressarcimento e reembolso estão no site da empresa. E chegou a hora do Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. Moradores de Travessão em Campos denunciam poste com risco de queda na Rua 5. As imagens mostram um poste com a base de concreto corroída e ele um pouco inclinado, o que, segundo os moradores, coloca em risco a vida das pessoas. Perguntamos à concessionária Enel, responsável pela manutenção dos postes, quais medidas serão adotadas. Por meio de nota, a Enel Distribuição do Rio informou que está enviando uma equipe ao local para avaliar a integridade do poste citado. Além disso, outro problema para os moradores é a falta de pavimentação da rua e, quando chove, torna-se impossível transitar no local. Isso afeta a mobilidade e o acesso dos moradores. E a Defesa Civil de São João da Barra está em alerta para a possibilidade de tempestade na cidade. A previsão é de chuvas intensas de até 30 milímetros para hoje e amanhã. Também pode haver ressaca com ondas de até 3,5 metros até sábado. O comunicado da Defesa Civil do Estado, prevendo tempestade e chuva, abrange todo o norte e noroeste fluminense. Já o aviso de ressaca emitido pela Marinha vai de Santos ao Cabo de São Tomé, podendo ter reflexo no litoral. A orientação é que pescadores não saiam com as suas embarcações para o mar, principalmente na área do Pontal de Atafona. Então, vamos saber a previsão do tempo para esta sexta-feira? Na região dos lagos e na Baixada Litorânea, a previsão é de sol, podendo chover na parte da manhã. Em Búzios e Rio das Ostras, a máxima é de 22 graus e mínima de 20. Em Macaé, chuva passageira durante o dia, máxima de 23 e mínima de 19 graus. No norte fluminense, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Itaperuna, a máxima chega a 27 e mínima de 17 graus. E agora é hora do esporte, aqui no RJ Interior. E Luan Campos já está aqui no estúdio, vai trazer o resumão da semana pra gente e a previsão de jogos para o fim de semana, porque ele é assim, ele tá na área. Tô na área.
Andréia, e se derrubar é pênalti. Aí a gente levanta para dar notícia. Vamos falar do que rolou até agora nessa semana difícil para o futebol do nosso interior, os clubes também no Campeonato Carioca. Conferir a festa que não acabou para a torcida do Fluminense no Maraca ontem. Festa amarga. E a pedra que havia no caminho do Flamengo na noite de ontem. Então vamos colocar a bola para rolar aqui no RJ Interior desta quinta-feira. Vamos começar falando da disputa entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo título do Brasileirão. Não é de agora, não é novidade para ninguém. Mas nesse percurso, o que o rubro-negro não esperava, Andréia, era esbarrar no Bragantino ontem, num empate que complicou as coisas e fez o Urubu voar mais baixo. Confira. O Flamengo encarou o Bragantino em Bragança Paulista em jogo acirrado. Apesar das ausências importantes, o time carioca encontrou em Vitinho sua válvula de escape pela direita, de onde saíram as melhores criações no setor ofensivo. Foi dessa maneira que ele serviu o atacante Pedro aos 38, que bateu cruzado e abriu o placar. Enquanto isso, a torcida da casa assistia de perto o goleiro Cleiton se arriscar demais e protagonizar lances perigosos. Mais competitivo que qualificado por conta dos desfalques, o Flamengo até fez jogo páreo com o adversário, mas diante de laterais reservas não encontrou forças para superar o Bragantino, que com qualidade empatou a partida com uma bomba de Arthur no ângulo aos 13 da etapa final, emperrando a caminhada dos cariocas em chegar próximo do Atlético Mineiro, líder do campeonato. O Flamengo com um time desses, André, quando tem tudo na mão para diminuir a distância, o Atlético querendo entregar, parece que se recusa a ganhar. É a briga dos empates, a guerra fria do futebol. Já no Maraca, o Fluminense reencontrou sua torcida e a festa estava toda preparada. Só que esqueceram de avisar o Fortaleza. Acompanhe. Festa com derrota. O Fluminense encarou o Fortaleza no Maracanã num reencontro especial com sua torcida. Mas foi o Leão que teve motivos de sobra para festejar. Gelado, o primeiro tempo foi de duas equipes que pouco arriscaram. Tamanho equilíbrio. Bom para os goleiros que não tiveram muito trabalho, sobretudo em lance aos 50 minutos da primeira etapa, numa bola onde o travessão impediu os cariocas de saírem na frente. Na segunda etapa, a festa começou para valer, com o volume de jogo das equipes. Mas o Fortaleza é quem comemorou com 2 gols de cabeça que pareciam até replay. Aos 3 minutos com Benevenuto e aos 14 com Tite pela esquerda. O Fortaleza estragou a festa carioca e se mantém no G4, frustrando os irritados tricolores. A galera não gostou do que viu em campo não, viu, André? E a vaia comeu solta pro Flusão, que segue aí, em busca do G6. Deixando a capital, o Serra Macaense foi até a zona oeste do Rio de Janeiro para encarar o Campo Grande, debaixo de uma verdadeira solina, meus amigos. Olha aí. Em busca da classificação para a fase final da Taça Maracanã, pela Série B1 do Carioca, o Serra Macaense precisava entrar ligado em busca da vitória, que era só o que interessava. Apesar do tempo bastante abafado na zona oeste do Rio, a equipe macaense buscou propor o jogo, mas parou num Campo Grande que não colocou o empate debaixo do braço e partiu para cima em velocidade. No segundo tempo, a defesa do Verdão macaense deu espaço demais em lance aos 24, e Jean Maxi, com toda a liberdade, passou batido e arriscou, abrindo o placar para o Campusca. Em busca da virada pela classificação, o tempo se tornou um fantasma para o Serra Macaense, que lutou até o fim, mas deu adeus para a primeira fase numa tarde de muitos lances perdidos contra o líder do grupo. O Serra agora, assim como outros times da nossa região, André, como o Carapebus, por exemplo, segue no Carioca B1 e parte para a segunda fase. Vamos torcer porque vai ter muita bola rolando. Confusão danada, rodadas quentes, decisões. Como será que está a situação dos clubes da capital e do nosso interior? Vamos ver? O Botafogo, terceiro colocado do Brasileiro da Série B, joga amanhã às 19 horas contra o CRB em casa.
O Fogão precisa dessa vitória para realmente assumir a sua posição no G4 e garantir o acesso. O Flamengo, pelo Brasileirão da Série A, tá lá, ó, colado no líder. Segundo colocado, empatou ontem contra o Bragantino, uma pedra no sapato, pela rodada 24. O Fluminense caiu para 9º colocado, tinha tudo para entrar no G6, mas derrapou contra o Fortaleza em casa com a torcida ontem, 9h30 da noite, pela rodada 24. E o Vasco, 6º colocado, Brasileirão da Série B, joga sábado às 9 da noite, pela rodada 29, encara o Sampaio Corrêa fora de casa. É briga direto pelo G4 do Brasileirão da Série B. Vamos agora saber a situação dos clubes do interior. O Americano, classificado para a semifinal da Copa Rio, perdeu o primeiro jogo, André, por 3-0 para o Pérolas Negra e faz a segunda partida, quarta-feira, 3 da tarde. Vamos ficar na torcida. O Carapebus, 5º lugar do Carioca Série B1, ganhando, apesar de ganhar do 7 de abril, não classificou e foi eliminado da Taça Maracanã. O Goitacás, lanterninha do Grupo B, uma pena, o Goitacás aqui da nossa região, ele levou um chocolate de 4-0 para o Olaria pela rodada de número 5 e deu adeus à Taça Maracanã. Vira a chave agora para a segunda fase. E o Serra Macaense desceu a serra, foi lá no calor de Campo Grande, empatou, buscou a classificação, mas não deu. E foi eliminado da Taça Maracanã, vira também a chave agora para a sua classificação na segunda fase. Bom, fim dos acréscimos, a gente fica por aqui no esporte, aguardando o final de semana. Olha, já tô tenso, Andréia, mas a gente precisa continuar na torcida e já faz o seu check-up aí, viu, André? Já faz o seu exame. Ah, ainda bem, porque o meu, olha, as rodadas estão tirando o fôlego. E amanhã eu não vou revelar, claro, mas eu já tenho um eletro marcado amanhã. Meu elétrico já está funcionando com maratonas da vida. Teste pra cardíaco. Valeu pela companhia. Muito obrigado, André. Boa noite para você. Boa noite. Um ótimo final de semana, tá? Igualmente, para todos nós. Olha, na cidade de Búzios, uma reunião foi realizada para elaborar o plano verão que será colocado em prática no próximo feriadão. Isso mesmo. Será montada uma base na secretaria na praia de Jeribá, durante o feriado, para que a população tenha acesso direto aos serviços das coordenadorias e também para facilitar as ações e evitar aglomeração nos pontos turísticos. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública é responsável pelas coordenadorias da Defesa Civil, Postura, Guarda-Vida, Programa Estadual de Integração na Segurança e Coordenadoria de Trânsito de Transportes. Olha, o RJ Interior vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes